De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Voltamos aqui para o segundo bloco, hoje conversando aqui com o irmão Paulo. Antes estava conversando com a Elisângela, auxiliadora aqui do irmão Paulo, né? E agora vamos trazer aqui o irmão Paulo, presbítero na cidade de Farroupilha, para trazer um pouquinho mais do processo de alimentação, do testemunho que o irmão tem aí para compartilhar com a gente. Tudo bom, irmão Paulo? Tudo certo. Irmão Paulo, a gente sempre pergunta para o pessoal assim, né? Qual é o material que mais tocou na tua vida? Qual é um CD, um DVD? Geralmente pergunto para o pessoal assim também, o que tu gosta mais, ler, ouvir? Porque os irmãos estão lá em casa, estão na casa agora, estão assistindo o material aí com a gente. Fico vendo, poxa, o irmão Paulo hoje é presbítero, né? Estou começando na vida da igreja, hoje eu sou uma liderança. Será que existe um processo de evolução? É o Senhor que dá o crescimento, está na palavra, né? Mas existe uma participação nossa, né? Para que o Senhor possa trazer esses encargos na nossa vida, que não é cargo, é um encargo que a gente recebe do Senhor aí, né? Mas muitos enxergam uma evolução. Tem uma evolução nesse processo. Tem um crescimento, né? Onde eu acredito, até tem uma palavra que diz, né? Que quando o Senhor vai lá e dê uma cidade, prosperou. Então vou te dar mais tantas cidades agora, né? E assim a gente vai também com o talento. Também tem outra parábola, né? Então eu vou pedir para o irmão aí o que o irmão sente de compartilhar com o povo de Deus aí que está assistindo De Bem com o Pão. Amém, glória a Deus. É uma experiência gratificante, na verdade, porque é uma coisa que tudo, como diz a palavra, antes da gente nascer, Deus é que nos escolhe, né? Então, as experiências são grandiosas que a gente adquire nessa caminhada, porque primeiro tu vai reconhecendo a tua miserabilidade humana, a tua fraqueza, a tua incapacidade de conseguir tanto resolver conflitos como obter o sucesso. Como eu sempre digo, né? O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. O resto tu tem que ralar. Então, o que ocorre? Assim, quando a gente chega na vida da igreja, a gente começa a receber as novidades do Espírito. E, geralmente, essas novidades elas vão totalmente contra o nosso intelecto. E começando, para chegar nessa posição, o primeiro passo é um descolamento. Como diz a palavra, aquele que almeja o episcopado, tu pode almejar sim ser um presbítero, sim. E até eu digo mais, deve almejar. Porque senão a pessoa não tem finalidade no corpo. Agora, se ela vai ser um presbítero ou não, isso é uma designação do Senhor. Então, o que ocorre? Quando Deus chama, Ele não chama capacitado, ao contrário. Eu acredito que eu acho que eu fui o primeiro, até eu saí como missionário, não foi nem como presbítero. Depois de Cachoeira, eu fui o primeiro a estabelecer a igreja. E naquela época, tanto espiritual como natural, era jovem, imaturo, e saí num pique assim, que a obra em Cachoeira já tinha expandido, a coisa estava andando lá, eu saí naquele pique assim, de já ir colocando a mão, as pessoas já vão caindo, já vai expulsando demônio, já vai visitando, as pessoas vão vindo para a igreja, saí naquele pique assim, eu vou ganhar a cidade em 6 meses. Eu digo, deixa comigo que a coisa vai andar. E passei a maior vergonha, 1 ano e meio, uma pessoa só. E ainda me incomodando. Aí vocês imaginam assim, mas por que isso? Muitas vezes as pessoas diziam, essa cidade não tem eleição. Porque é uma cidade tradicional, onde houve guerras, onde foram muitas coisas ruins no passado aconteceram. Então as pessoas dizem, aqui não tem eleito. E aí eu quase estava acreditando, eu digo, acho que não tem mesmo. Porque olha que eu bato perna dia e noite, caminhando, convidando, orando, evangelizando, e não vem ninguém. Só que o problema não estava do lado de lá, o problema estava do lado de cá. É porque Deus queria tirar tudo o que era natural, o conhecimento, o intelecto, o racional, o achar que a força do braço edificaria a igreja, para depois ele edificar. Então, no momento que Deus operou essa libertação interior, em 6 meses eu tinha uma igreja lotada. E eu não precisei caminhar para convidar. As pessoas passavam na frente, assim, ouviam o louvor, ouviam a mensagem, entravam, ficavam e permaneciam na igreja. Então, isso foi uma experiência grandiosa. E depois o Senhor começou a trazer
materiais, que na época não tinha materiais. O único material era a Bíblia. Era a unção interior e a Bíblia. Então eu lembro que naquela época eu não tinha trabalho secular, eu ficava de 8 a 10 horas por dia só meditando na palavra. E ali eu fazia a meditação, tinha um caderninho do lado, e ali eu ia anotando. Tudo aquilo conforme eu ia recebendo, eu ia anotando. E ali eu ia anotando, eu ia fazendo rascunhos, eu ia fazendo, e depois eu voltava para ruminar aquilo que eu tinha recebido. E cada vez que eu meditava naquilo ali, era mais um tombo. Porque quando eu achava que estava melhorando, eu via que estava pior ainda. E aquilo vinha expondo, mas na realidade hoje eu entendo. Hoje eu já tenho um pouquinho de maturidade, Deus venceu um pouquinho, e eu vejo que aquilo ali era um processo de exterminação de uma velha natureza caída e condenada, que a humanidade hoje, no geral, não entende. A humanidade, olha, hoje acho que eu estou em dificuldade, eu vou lá para a igreja, vão orar por mim, vão fazer uma oração poderosa e eu vou receber aquilo que eu quero. Assim aconteceu com aquele homem, aquele que estava com lepra. Eu vou lá, ele vai invocar o seu Deus, ele vai orar por mim e eu vou ser curado. Não, tu vai mergulhar 7 vezes numa água lamacenta. O agir de Deus na nossa vida é totalmente o oposto. Então, como eu fui de investir muito em estudos, em conhecimento, em informação, tudo que tu me der para fazer, eu antes de começar a fazer, eu já estudei tudo aquilo para depois eu fazer. Então, eu tinha na minha mente racional essa ideia. Só que aí Deus precisou remover tudo, remover o primeiro para estabelecer o segundo. Não tinha como estabelecer o segundo com o primeiro ainda. E nesse processo que o irmão está falando aqui, desse descolamento que o irmão sofreu, que Deus teve que providenciar na vida do irmão, hoje, com os materiais que já tem, e para que hoje o senhor trabalha mais acelerado, a gente vê isso, né? O que tu indicaria? Tu indicaria um material específico ou alguns materiais para promover, para ajudar na promoção desse descolamento natural? O primeiro material, que tanto é que eu digo assim, não precisava nem a Bíblia mais. Para mim, que eu já estudei, já meditei, eu não precisaria nem da Bíblia mais. Porque já está gravado, só precisa ser metabolizado e aplicado. A Bíblia. Então, mas se eu tiver esse material em mãos, não precisaria mais nada, até porque ele tem muito da Bíblia dentro dele, que é o livro Estabelecendo o Modelo do Monte. Ali abrange todo o plano econômico de Deus. Então, quando tu pega aquele livro, tu começa até tem uma experiência, abrir um parentezinhos, que os irmãos têm, até numa reunião de presbítero, teve um irmão que disse assim, como é que ele falou? É o presbítero fashion, por causa do cabelo, mas isso é uma ideia de um cabeleireiro, que eu creio que, se, de repente, no próximo microencontro regional, ele já vai ir, porque ele já está lendo, ele está comendo esse livro, Estabelecendo o Modelo do Monte, e agora também ele já recebeu a injustiça da parte de Deus. E hoje, eu fui lá, conversei com ele de novo, e ele está maravilhado com a sabedoria do Espírito, com o que o Espírito pode fazer, e ele está emprestando para outros pastores também que precisam ler esses livros. Porque ele disse, essa sabedoria, isso não é de homens. Esse livro, então ele tem tudo ali, se tu pegar ele no Espírito, tu vai ver que ali ele fala sobre finanças, sobre família, sobre a estrutura da igreja, ele abrange, ele é completo. Então esse é o livro que a gente poderia dizer assim, é o livro de cabeceira. E ali o meu eu coloquei espiral para facilitar a leitura. Porque às vezes eu posso estar lendo ele, mas eu preciso também, que eu tenho atividades, eu ainda tenho meu trabalho secular, que me consome 12 horas por dia, e as outras 12 sobra para fazer a obra ainda. Tem a família, e ainda sobra tempo. E outra experiência até que eu tive essa semana, que uma irmã daqui da igreja, ela veio compartilhar comigo, entre aspas, também veio falar sobre pedir perdão. Que mesmo com o tempo que eu fico no trabalho secular, eu sou o que ainda está mais conquistando almas para a igreja. Todo dia tem alguém que eu estou trazendo para a igreja. Ela disse, isso aí não podia acontecer, a gente não faz nada o dia todo e não traz ninguém para a igreja. Tem coisa errada.
Mas o que acontece? 4 da manhã, eu já estou meditando. Aí eu levanto ali, eu tenho as minhas premissas, tenho minha comunhão com Deus, porque durante o dia o meu trabalho ele me impede, eu nem telefone eu tenho durante o dia. As mensagens eu assisto porque tem os abençoados do grupo que colocam os áudios, então no deslocamento, casa, trabalho, casa, eu vou assistindo principalmente a Escola do Reino, que ela dá num horário em que eu não tenho como eu assistir. Então, esses materiais, especificamente esse livro, ele penetrando, e eu creio que é um livro assim, ó, indicado até não necessariamente para os novinhos, mas sim para os maduros, para aqueles que já têm conhecimento, aqueles que já são cristãos há 20, 30, 40 anos, mas que não renovaram a sua mente para o plano e o propósito de Deus. Para aqueles que não têm a realidade do plano econômico de Deus na Terra. E quando eles tocam aquele livro, aquilo ali abre. Porque ali não tem o dedo do homem, ali tem o dedo de Deus. Como a Bíblia, muitos dizem assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro, e o jornal que tu lê, quem é que escreveu? Foi Deus. Mas o que acontece? Foi o homem inspirado por Deus. Do mesmo modo, os livros, os materiais da editora Vento Sul também foram escritos por homens, mas com o dedo de Deus. E é por isso que a gente obtém o resultado. A gente vê os resultados claros diariamente. Tem muitos que têm vergonha de testemunhar. Mas para a gente, informalmente, a gente ouve muito os testemunhos das experiências adquiridas através de tal e tal. Agora mesmo, há pouco tempo atrás, um irmão estava passando por um conflito e daí eu só orei, eu digo, Senhor, o que eu faço com essa criatura? O dano da amargura. Eu peguei, eu mandei uma mensagem, tu tem? Ah, não tenho. Eu digo, eu te empresto o meu. Aí emprestei, tá? No outro dia, tá, eu posso te devolver? Eu digo, devolver o quê? O livro? Eu digo, tá, mas tu já meditou nele? Eu digo, não. Ah, como é que eu já li todo? Eu digo, não, eu não falei para te ler. Deus mandou meditar, nunca ler. Então, tu começa a meditar um capítulo por semana, com um caderninho na mão e anotando os pontos que Deus vai te mostrar, onde tu precisa acertar. Resolveu o problema. Amém. Então, muitas vezes a gente fica bitolado assim, mas a pessoa está ferida ali, está machucada, ela precisa de um auxílio, de um conforto, já dá direto ali. Mas quando tu vai no médico, tu está morrendo, ele quer te salvar. Então, ele vai aplicar os métodos muitas vezes mais duros, até o eletrochoque, para te voltar à vida. Então, assim que a gente tem que proceder. Claro que é tudo com amor, não é no coice. Chegar, não, tu tem que ler, tu tem que meditar. Não. Diz, irmão, olha, faz isso, faz assim que a coisa vai melhorar. E aí a coisa melhora. Que benção! Nós estamos aqui conversando com o irmão Paulo e estamos falando um pouquinho mais da experiência que ele tem com os materiais. Irmão Paulo, vou fazer um intervalinho e você também dá tempo só de uma aguinha e voltamos em seguida.